Bem-vindos, meus amigos! Hoje a gente vai falar de arboviroses, especialmente a dengue, dando uma ênfase especial. E não tem como falar de dengue e de arbovirose sem falar do Aedes aegypti, esse vetor super bem sucedido, essa máquina de matar que transmite várias doenças, e aí em especial as 4 principais para os seres humanos. E ele tem essa probóscite, que é esse ferrão, esse veículo de inoculação, e você percebe que ele é todo ramificado, ele tem alguns que são mais serrilhados, outros que são mais pontiagudos, ele consegue entrar, ele produz uma substância muito parecida com a heparina, efeito anticoagulante, e ele consegue sugar mais sangue, tem um efeito anestésico também, então na hora você não sente, olha o tamanho do capilar quando ele está puxando o nosso sangue. E aí, através desse efeito anticoagulante, ele consegue se nutrir melhor, ele consegue separar a água de hemácia. Então ele é super especializado nisso e aí nesse momento ele acaba transmitindo os vírus que fazem mal para a gente. Estima-se que esse vetor começou a se espalhar pelo mundo por volta do século XVI, especialmente ali na região da África, daí veio o nome dele, né, do Aedes aegypti, do Egito, e veio para as Américas por volta do século XVIII, XIX, através dos navios negreiros, da época colonial. O primeiro surto registrado de dengue mesmo foi no século XIX, no Peru, se espalhou pelo Caribe, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, e aí a gente tem a história no Brasil. Esse de terno aí na foto é o Antônio Periaçu, um grande pesquisador, descobriu várias coisas sobre o Aedes. Começou em Curitiba, no final do século XIX, depois em Niterói. A principal preocupação era a febre amarela na época. Em 55 a gente conseguiu erradicar o Aedes aegypti, mas ele voltou em 1960 pelo relaxamento dessas medidas. E aí está o ciclo do vírus. Você vê que ele vai de ovo, 4 fases de larva e pupa. Ele vive em média 30 dias e leva 10 dias para se desenvolver, e uma fêmea produz até 120 ovos, podendo se reproduzir 3 vezes. Então, ele é super especializado em se reproduzir muito rapidamente em contato com a água. Esse ovo ele pode ficar até 1 ano sem contato com a água, e a partir do momento que ele tem contato com a água, ele passa a se desenvolver. E aqui na nossa região ele é super bem sucedido em se desenvolver, se multiplicar, porque a gente mora num país tropical, muita umidade, e aí ele se espalha com muita facilidade. Por isso é tão importante as campanhas que a gente faz de prevenção, campanha do agente de saúde, ir lá, água parada, pneu, etc. Isso é muito importante. A gente vive num lugar endêmico, né? Nós temos períodos de surtos, mas a gente é endêmico. Desde essa época, 1960, até hoje, a dengue nunca mais conseguiu ir embora do nosso país, e a gente também tem as outras, tem zika, chikungunya, tem febre amarela, e eu queria, antes de mais nada, dar uma diferenciada nessas doenças de uma forma mais ampla, mais geral. Então, falando sobre as principais arboviroses aí que acometem os humanos, a gente tem a dengue, nossa grande representante, a gente tem a chikungunya, a zika e a febre amarela. Dessas aqui, vacina eficiente só febre amarela. O resto, até hoje, a gente não tem uma vacina eficiente da dengue, e das outras nem se fala. Mas a febre amarela a gente tem uma vacina e que é eficiente, que hoje em dia você só precisa, na verdade, de uma dose, não precisa mais daquelas doses de 10 em 10 anos, mas mesmo assim tem muita gente que não é vacinada. Todas essas arboviroses elas são transmitidas especialmente por 2 vetores. A gente falou especialmente do Aedes aegypti, mas tem esses 2 aqui, ó. Tem esse outro que é o Albopictus, que vem lá da Ásia, então ele chega ao Brasil por volta de 1986, ele é mais novinho, uma figurinha que diferencia basicamente as listrinhas entre eles, né? O aegypti tem essas listrinhas aqui no tronco e o Albopictus não. O aegypti costuma transmitir mais doenças. Isso aqui, quando ele fala 100 doenças, na verdade ele está incluindo as doenças do reino animal, entre os humanos, especialmente essas 4, né? E aqui está a prova do laço, que é algo tão simples de fazer e tão importante para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a gente avalia a pressão. Depois você insufla até um valor médio entre essas 2 pressões. Nas crianças, a gente deixa em torno de 3 minutos. Você faz um quadradinho de 2,5 por 2,5 e conta os pontinhos vermelhos, que são as petequias. Se tiver mais de 10 em crianças,
prova do laço é positiva. Coloquei essas fotos aqui para ilustrar mais, especialmente em relação à chikungunya, que ela em criança tem esse aspecto de lesão mais bolhosa e também pode gerar mais artrite, algo que não é tão comum na dengue, né? Então, quando aparece um caso assim, a gente já fica desconfiado, pode ser um diagnóstico diferencial. Então, às vezes, as crianças podem se manifestar dessa forma aqui, ó, pode de fato parecer uma púrpura, pode parecer uma febre maculosa, por isso é tão importante o diagnóstico diferencial, por isso é tão importante saber quando pedir a sorologia. Na febre amarela, não costumo ter exantema. Eu posso, na verdade, ter petéquia por causa, na verdade, da deficiência hepática, dos problemas vasculares e da plaquetopenia. Aqui está o exantema de alguém que tinha chikungunya, tem mais esse aspecto, e aqui está alguém que tinha o exantema do Zika, que era bem pruriginoso e bem difuso, né, nas mãos, nos pés, joelhos. E tem um padrão de fato que às vezes parece até uma urticária, né, de fato mais pruriginoso. Em várias delas eu posso ter conjuntivite, não tem nenhuma que seja mais característica disso. Aqui mais relacionado à chikungunya eu posso ter linfedema, então eu tenho edema de membros. Você percebe que esse membro direito está muito mais inchado que o esquerdo. Isso aqui é um linfedema, que também foi característica da chikungunya. A icterícia costuma ser uma característica mais da febre amarela, por causa da manifestação importante hepática. E falando agora mais especificamente da dengue, o que é uma suspeita clínica sem sinais de alarme? Geralmente alguém que vem de área de risco, então hoje em dia é difícil, a maioria de nós, mas especialmente áreas mais úmidas, litoral, etc. Febre de 2 a 7 dias sem um foco aparente. E eu preciso ter mais 2 critérios desse daqui, que são náusea e vômitos, exantema, cefaleia e dor retroorbitária, isso é bem importante, mialgia e artralgia, petéquias e leucopenia. O que são sinais de alarme, então? São dor abdominal intensa e contínua. O que significa isso? Provavelmente, além do processo inflamatório, eu já estou tendo extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Então, estou fazendo ascite. E isso é muito grave. Vômitos persistentes, derrames em todos os lugares. Então, além da ascite, eu tenho um derrame pleural, tenho um derrame pericárdico, hipotensão postural, hepatomegalia, sangramento de mucosa, sangramento espontâneo, letargia ou irritabilidade, então já estou comprometendo o sistema nervoso central, e aumento progressivo do hematócrito. O que isso significa? Eu estou hemoconcentrando, estou perdendo líquido para o terceiro espaço, e essa é a grande fisiopatologia da dengue. É por isso que ela mata. Então, quando eu estou falando de critérios de gravidade, basicamente são sinais de choque. Insuficiência respiratória por edema, então eu fiz um derrame pleural, eu já estou fazendo um edema agudo de pulmão e eu evoluo para uma insuficiência respiratória, sangramento severo, sistema gastrointestinal, sistema nervoso, disfunção orgânica grave, então eu começo a ter muita alteração hepática, alteração do sistema nervoso, miocardite. Em geral, não está indicado sorologia para todo mundo, porque ia faltar exame, né? Então, quando a gente tem esses surtos, essa coisa coletiva, você faz exame em quem? Você só faz em quem tem sinais de alerta e sinais de gravidade. Mas notificar sempre, ainda que você não faça o teste sorológico. Sinais de alerta e gravidade, eu preciso definir quadro sorológico. Então, até o 5º dia, eu tenho os testes rápidos. Esse teste rápido aqui, por exemplo, que a gente tem, aqui é o controle, né? Quando eu tenho IgM, ele aparece um risquinho aqui. Quando eu tenho IgG, está aqui. E quando eu tenho o antígeno, ele aparece aqui. Então, é um teste muito bom. Depois do 5º dia, aí de fato eu foco na sorologia sanguínea. Em IgM, ele aparece a partir do 4º dia e tem um pico entre 10 a 14 dias. E ele negativa depois de 3 meses de doença. O IgG, ele começa a subir a partir do 7º dia de doença e vai aumentando e dura o resto da vida, desde que para aquele sorotipo. Então, se eu me infectei com o vírus tipo 1 da dengue, eu vou ter imunidade para o resto da vida, mas eu não tenho contra o 2, o 3 e o 4. Hemograma, o que aparece no hemograma? Geralmente leucopenia, atipia linfocitária aparece bastante, plaquetopenia
e aumento do HT pelo extravasamento celular. Então começa a ficar hemoconcentrado. Eu começo a perder albumina, perde para o terceiro espaço e daí a pessoa vai ficando edemaciada, entre a anasarca. Aumento transaminases e coagulopatia. Então na febre amarela isso é muito importante, mas na dengue acontece bastante também. E eu preciso lembrar disso daqui, ó, de fazer imagens, especialmente ultrassom de abdômen e raio-x de tórax para olhar, para ver para onde que eu estou perdendo líquido, né? Derrame pleural, ascite, eu estou perdendo inclusive para a parte perirenal, começa a dar insuficiência renal, que é péssimo. Eu começo a ter edema hepático, derrame pericárdio, por aí vai. Então assim, eu começo a perder líquido para todos os lados e geralmente vem aí a causa do óbito da pessoa, né? Ela faz um choque. Eu separo em 4 grupos. Tem sangramento espontâneo? Prova do laço é positiva? Tem um risco social? Aquela família não vai conseguir cuidar? Baixo nível social? Comorbidades? A criança tem cardiopatia, nefropatia, anemia falciforme, que são doenças que podem piorar muito, né? Doença oncológica. Se não, então é uma criança de grupo A. Então tem um risco muito baixo. Eu faço, na maioria das vezes, só uma hidratação oral, tratamento sintomático e acompanhamento. É um quadro não urgente. Positivou ali a prova do laço, ou tem um sangramento gengival, tem algum sintoma que mostra algum sinal, você já coloca ele como grupo B, você precisa trazer essa criança para dentro da unidade, embora, como o quadro na maioria das vezes é leve, ainda você ainda possa fazer um tratamento oral, só que em observação clínica. Então, no mínimo 4 a 6 horas de observação clínica e esse quadro é prioritário. O grupo C, ele já entra em crianças que têm sinais de alerta. Essa criança já precisa de um acesso, monitorização, já precisa ter mais cuidado, precisa de uma internação para estabilizar e aí ele entra como urgente. A criança do grupo D, anasarca, choque, PA convergente, que isso quer dizer você tem uma PA sistólica menor e uma diastólica encostando na sistólica, sinal que o intravascular já está vazio, o tanque está vazio. Oligúria, menos de 1,5 ml/hora, sangramento grave e disfunção orgânica. Essas crianças também vão precisar de hidratação IV, de um suporte hemodinâmico e elas com certeza são emergenciais. Grupo A, não urgente. Grupo B, prioridade. Grupo C, urgência. E grupo D, emergência. Que é o Vitonir, um menino de 7 aninhos, de 37 quilos, que começou com uma febre há 4 dias, cefaleia, dor retroorbitária, exantema, mesma história. Só que aqui o bicho começou a pegar, começou a ter equimoses, dor abdominal intensa, isso é um sinal de alerta, de alarme, rebaixamento sensório, uma frequência de 154, uma PA de 75/42, taquipneico, tem sangramento gengival e urinário. Bom, o que eu faço só com essas informações aqui? Antes de mais nada, eu vou já passar alguns examinhos para vocês, mas a criança chegou exatamente assim. Uma criança grave. Com certeza eu já vou regular esse menino para UTI, porque vai complicar. Ele com certeza já se enquadra no grupo D. Vou pegar um monitor, vou colocá-lo no oxigênio necessariamente, ele está em choque. Vou pegar acesso venoso, vou coletar exames, vou fazer um destro. Então, aquela história que a gente sempre fala do MOVED, né? O ABC de sempre. Eu vou começar a fazer tudo isso. O que ele precisa mesmo aqui é de volume. Então, a gente já está imaginando o diagnóstico, já veio sangrando, já veio com febre, dor de cabeça, a gente já imagina que isso seja uma dengue hemorrágica e uma dengue grave. Então eu preciso começar a expandir esse menino com cristalóide. O que você tiver na mão, você pode colocar soro fisiológico, você pode preferir Ringer lactato, mas você precisa começar a botar volume para dentro. A gente vai fazer expansão de adulto, na verdade, né? Então vamos colocar alíquotas ali de 500 ml de cristalóide, começar a correr isso rápido. Rápido quanto? Em torno de 10 a 15 minutos. Até quantas expansões eu posso fazer? A maioria dos protocolos de dengue fala até 3 vezes, mas a gente lida com isso como qualquer outro choque. Então você vai fazer o quanto for necessário. E provavelmente esse cara vai perder muito líquido para o terceiro espaço, com certeza. Vai ficar anasarcado, mas eu não posso deixar o intravascular sem permeabilidade, eu não posso deixar os rins sem chegar líquido lá, então eu preciso dar volume. Então, pelo menos 3 vezes, mas talvez você tenha que avaliar mais.
Só que aqui tem outros detalhes. Além da expansão, esse cara está sangrando. E aí eu já imagino o diagnóstico. E eu já imagino o que eu vou ter que pedir, né? Então, sinceramente, nesse momento, eu já pediria logo de cara, antes de ter exame, nos primeiros exames que eu fosse coletar, eu já pediria a tipagem sanguínea, pediria tudo, né? Função hepática, função renal, etc. Mas a partir daqui eu já faria uma solicitação para o banco de sangue. Eu já pediria um concentrado de hemácias. Tá sangrando, tá pálido, você está examinando, tá chocado. Então você já pode fazer esse pedido. Uma unidade de hemácia depende da bolsa, mas vai girar aí em torno de 250 ml. Né? Plaquetas, então a gente já vai ver nos exames que tudo isso está alterado. Uma unidade de plaqueta para cada 10 quilos, é mais ou menos isso. Então ele tem 37, seriam 3 unidades plaquetárias. Plasma fresco congelado, né? Então eu preciso repor também ali os fatores de coagulação. Então, quanto que eu faço de plasma? 10 ml por quilo. Ele pesa 37, daria 370, então provavelmente vai ser uma unidade também, uma bolsa. Crio precipitado. Faço mais ou menos a regrinha da plaqueta, uma unidade para cada 10 quilos, talvez 3 unidades. Vitamina K. Preciso pedir tudo isso logo antes dos exames? Não, estou só falando de uma situação hipotética, mas a gente sabe o tanto que demora para vir os exames, então eu sinceramente, ao menos plaqueta, plasma, crio, eu já estaria pedindo, com certeza. Menino grande, eu já faria 10 mg de vitamina K. Tudo isso daqui. Por quê? Porque o fígado está todo arrebentado, provavelmente por causa da dengue, né? Então não tem nem sorologia, não tem nem exame, mas é uma clínica muito compatível. Plaqueta se faz em bolo, se faz aberto, né? Geralmente em 10, 15 minutos. Concentrado de hemácias, a gente vai correr ali em 2 horinhas. Plasma fresco, unidade, também vou acabar correndo em umas 2 horinhas. Crio é mais rápido, vitamina K é mais rápido, mas tudo isso é volume. Então eu vou computando esse volume, vou ficando de olho na diurese e de olho no balanço. Chegaram os exames, olha só. De fato, ele veio com um HB de 7,5, um HT de 28, 2.700 leucócitos, né, leucopênico também com linfócitos atípicos, 22 mil plaquetas, abaixo de 20 mil, altíssimo risco de sangramento do sistema nervoso central. Nosso alvo é acima de 20 mil. Ele está acima de 20 mil, mas ele está com sangramento ativo. Então isso aqui vai piorar, com certeza. Então eu certamente daria plaqueta. Um PCR de 27, uma albumina ruim. Então, em algum momento, talvez a gente também precisasse fazer uma albumina. Como é que a gente faz albumina, né? Albumina a 20%. Então, são 20 gramas para 100 ml. Geralmente vem um frasquinho de 50 ml, que equivale a 10 gramas. Geralmente é isso. Existem 2 formas de fazer. Eu posso fazer isso aqui puro. Então, eu posso correr, por exemplo, um frasco de albumina e depois entrar com uma furosemida. Ou eu posso fazer um soro albuminado. Então eu faço uma albumina a 5%, por exemplo. E aí você já faz uma expansão volêmica albuminada. Como é que seria isso? Você pode pegar um frasco de albumina, 50 ml, e acrescentar 150 ml de soro fisiológico. Você pode misturar os dois. Então daria uma solução de 200 ml, um soro albuminado. No geral, eu costumo fazer albumina pura. Depois, se precisar, você entra com furosemida. Puxa, mas eu tô querendo hidratar e entro com furosemida. Furosemida é para um segundo momento, em que a criança provavelmente já estará anasarcada. Qual que seria o inotrópico, talvez, de escolha para começar? Eu, na emergência, em acesso periférico, escolheria uma adrenalina, sinceramente. Posso escolher dobuta, posso escolher um milrinone. Eventualmente sim, mas a adrena em dose baixinha, talvez começaria em 0,1, é uma boa opção inotrópica, tirando que é a droga de escolha, né, para o choque frio. Então a adrena seria a tua primeira opção. E se eu fosse entrar com 0,1 vezes o peso, que é 37, vezes 1,44, divido pela apresentação, que é 1, quanto é que daria isso? Daria 5,3 ml. Diluiria isso daqui com 18,6 ml de soro para arredondar os 24 ml
e começaria correndo isso aqui a 1 ml/hora em veia periférica. E entraria provavelmente com uma furosemida numa dose de meio quilodose, de 6 em 6 horas, daria em torno de 15 miligramas, 16. Punções ou drenagens de derrames cavitários, então, por exemplo, uma drenagem de derrame pleural, não estão indicados, porque na maioria das vezes a criança vai secando, vai melhorando, você entrou com inotrópico, entrou com diurético e melhora. Então, você fazendo isso com uma plaquetopenia, você aumenta o risco de hemorragia incontrolável. Então, tem que ter cuidado, se precisar de um catéter central, porque está grave, de preferência guiado por ultrassom, guiado por Doppler, e eventualmente você vai precisar também fazer uma intraóssea caso você não consiga acesso nenhum.